Olá, minhas amigas e meus amigos, mais uma vez estamos aqui para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Rogamos a Jesus que possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz e com muito amor. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo sobre Jesus no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos entrar agora em um assunto muito bonito, muito bom, que diz respeito a todos nós, que é o item 7 do livro, que é o povo de Israel. Esse povo é muito especial e vamos ver por quê. Diz Emmanuel: dos espíritos degradados na terra foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Conscientes da superioridade de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Então, Emmanuel vem nos trazer aqui, nesse primeiro momento, esse relato bem sucinto sobre o povo hebreu, sobre o povo de Israel. E veja que ele diz uma coisa muito interessante aqui, que eles foram a raça mais forte, mais homogênea, mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações. Porque nós já estudamos diversos povos, Os outros povos que nós vimos eram todos idólatras, E eles tinham vários deuses. O povo de Israel, eles tinham a certeza do Deus único e mantiveram essa fé durante todo o trajeto das suas encarnações e mantém-se até hoje firmes. Mas vamos ver como é que este povo nasceu com esta forma do Deus único. Vamos lá. Tudo começa com Abraão, que na verdade era Abrão. Então, nós fomos pesquisar e encontramos algo muito bonito sobre este povo. Abraão é uma personagem bíblica citada no livro Gênesis, a partir do qual se desenvolvem três das maiores vertentes religiosas da humanidade: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É o primeiro dos patriarcas bíblicos e fundador do monoteísmo hebreu, da crença num Deus único.
Acredita-se que Abraão teria vivido provavelmente entre os séculos 2000 e 1900 antes de Cristo. No entanto, arqueólogos não encontraram nenhuma prova da existência de Abraão. É o primeiro patriarca bíblico e fundador do monoteísmo hebreu. Então foi Abraão que fundou o Deus único. Né? Então ele diz aqui, o judaísmo considera a existência e a importância de Abraão como fundador da nação hebraica. Maimônides, em seu livro Os 613 Mandamentos, ensina com relação ao terceiro mandamento, amai a Deus, que se deve fazer com que o Eterno seja amado pelos homens, como foi feito pelo pai Abraão. Esse Maimônides, né? Vamos ver quem ele foi. Ele foi a figura central, intelectual, pós-judaísmo. E hoje, pós-judaísmo medieval, e hoje, é a segunda autoridade no que diz respeito à lei dada a Moisés no Monte Sinai. Então é um profundo conhecedor da lei mosaica. Né? Ele viveu entre 1135 ele nasceu em 1135 ou 1138. Né? Ele exerceu as funções de rabino, médico e filósofo marroquino no Egito, onde morreu em 12 de dezembro de 1204. Ele é conhecido por alguns como a Grande Águia, em reconhecimento por seu excepcional expoente fidedigno no que diz respeito à Torá oral e às leis judaicas em geral. Então é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, um estudo muito profundo. Né? Então Abraão, ele estava muito bem lá na casa dele, em Ur, quando Deus disse a eles, saia de sua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Disse Deus a Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Isso está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 3. Tem um outro trecho que nós encontramos na Wikipédia. Mais tarde ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Né? Deus fez isso, mudando o nome. E é uma coisa comum, era comum entre os judeus, os hebreus. Né? Por exemplo, Saulo passou a ser Paulo. Né? Eles mudavam o nome quando a pessoa adquiria uma nova crença. Né? Então, o batismo também é um simbolismo de uma nova crença, então mudava-se o nome, muito comum entre eles. Né? Tem uma análise muito boa, muito bonita, feita pela igreja da Inglaterra, a Igreja de Deus Unida. Né? Eles fizeram uma análise desse trabalho de Abraão, e eu achei assim muito bonita, e ela tem um perfil muito próximo, né, do que o Espiritismo nos explica a respeito disso. Então eles dizem aqui o seguinte: Deus iniciou um projeto admirável designado para beneficiar todas as famílias da terra quando for consumado. Então Deus trabalhou Abraão porque Abraão era um sujeito honesto, digno, né? Evidentemente um espírito que havia sido preparado para vir ao mundo naquele momento e trabalhar aquela humanidade que estava ali, em especial
esse grupo de espíritos que veio de Capela, e eles se agruparam pelos seus gostos, pelos seus costumes, pelos seus usos, pelas suas crenças. E Emmanuel vai dizer, né, que esse é um dos grupos fortes e homogêneos, significa unido, e eles pensam da mesma forma, agem da mesma forma. Então, são assim os hebreus. E com essa crença do Deus único, este é o pilar. Então, tudo preparado, esse Espírito vem no meio deste povo para começar a consolidar o que ele diz aqui, que vai ser um benefício para todas as famílias. Só que ele está dizendo aqui todas as famílias da Terra. Emmanuel, aqui no A Caminho da Luz, ele diz, né, que quando nós examinamos esse povo, né, reconhecemos, né, que este é um grande feito deles, foi manter a unidade divina, né, como Deus único, mas que eles eram também muito orgulhosos, que eles tinham um orgulho muito forte, né? E como eles já começaram a entender que Deus disse a Abraão que faria desse povo, né, o povo escolhido, eles que vieram de Capela, com muito orgulho e muito egoísmo, que dentro do nosso orgulho, então, nasce essa vaidade de que eu fui escolhido, eu serei o manda-chuva da situação, né? Serei eu que irei ditar as normas, estabelecer os princípios. Então, esse povo já com essa vaidade profunda, tendo esse conhecimento, eles não estabeleceram uma relação com os outros povos de simpatia, né? Porque eles fizeram uma certa separação. Entre eles trabalhavam muito bem, mas com os outros povos, eles se sentiam muito superiores pelos seus conhecimentos sobre religião. Então, nós vamos vendo aqui o grande problema que tem esse povo, muito embora tenha esta virtude de ter permanecido com essa ideia. E olha que eles foram escravizados durante muito tempo, em várias épocas da humanidade eles foram escravizados, e aquele grupo de indivíduos que escravizavam aqueles outros povos, eles tinham uma mania de tirar o povo da terra onde está e levar para uma outra cidade, misturar, fazer né? E tudo isso também era a providência divina, que foi nesta mistura, para que esse povo, que já tinha esse conhecimento trazido por Abraão, né, e depois por Moisés, que nós vamos estudar mais para frente, esse povo pudesse espalhar o Deus único, né, a lei de amor, porque você vê que aqui no Abraão, ele já diz, né, que esse estudante aqui, esse Maimonides, né, então ele diz aqui que Abraão, né, numa das suas leis, diz que o povo deveria amar a Deus como Abraão havia feito, né? Então existia já esse conceito do amor ao Deus e ao próximo. Então, se nós deveríamos amar a todos como o pai Abraão, né, tinha amado, então estas misturas eram feitas para que realmente esse povo pudesse ir divulgando, né, levando aos outros povos que acreditavam em vários deuses, né, eles teriam essa possibilidade de ir disseminando. E de certa forma foi, mas não na abrangência que se esperava. E esse trabalho de Jesus com esta raça vai ser o trabalho assim
mais primordial. Por quê? Porque eles já tinham uma base. As outras raças não tinham essa base de Deus único, de Deus de amor, né? Então, tanto é que Jesus vem e encarna, né, no meio deste povo. Maravilhoso, por sinal, né? Então, nós vamos seguir indo aqui para ver como... Então ele disse aqui sobre Abraão, né? Como todos os povos podem participar das promessas que Deus fez a Abraão através de Jesus. Então, Deus falou com Abraão sobre Jesus. Né? Que Jesus, filho, na verdade, quem fala com Abraão não é Deus, né? Mas emissário divino, espíritos puros que vêm trazer e fazendo, cumprindo a vontade de Deus. São os espíritos que trabalham na construção do caminho da humanidade, para que nós possamos ir caminhando por ali, aprendendo e evoluindo para chegarmos até Deus, nosso Pai. Então, Paulo explica aqui em Gálatas, no capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa que Deus fez, né? Através desses espíritos. Então, se nós somos de Cristo, somos descendentes de Abraão. E olha só, na época de Abraão, todos os povos tinham se corrompido novamente. Então, por que Deus escolheu Abraão? Ele decidiu escolher um homem fiel e tornar seus descendentes em um grupo de nações influentes, escolhidas para o propósito explícito de ensinar e ilustrar seus valores e modos de vida. Então, Abraão, naquele momento, ele foi escolhido como um espírito já preparado para trazer aquele povo que estava ali, né, da sua raça, e para os demais povos da terra, né, as verdades através dos seus valores de vida. Não só falar, mas fazendo, trabalhando, né, demonstrando. E ele diz: Deus escolheu Abraão para uma tarefa específica, mas ele também testou Abraão para ver se ele lhe seria fiel. Abraão passou nesses testes. Então Deus começou a usá-lo porque ele acreditava e confiava no Criador. Quando nós confiamos em Deus, ele começa um trabalho conosco. Mas nós precisamos ser testados para ver se nós vamos fazer mesmo. Porque falar é muito simples, agora fazer é o mais difícil. Então Deus testou Abraão e viu que podia confiar nele. Ele era um espírito preparado, mas aqui na carne é diferente. E aí Abraão começou a ser usado. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Está em Romanos capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. E ele diz mais ainda, que esse povo foi escolhido para servir. Deus criou todos os povos da terra de um só sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. A história dos israelitas é sobre uma única família que o Criador Deus escolheu entre todos os povos da terra para o seu serviço. Embora os israelitas fossem um povo escolhido, de forma alguma deveriam ser considerados um povo superior, tanto na antiguidade como agora. O apóstolo Pedro explicou posteriormente que Deus não faz acepções de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável.
Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 35. Então a gente percebe que Deus escolheu Abraão para conduzir e ensinar este povo, né? Mas este povo precisava ser menos orgulhoso, o que não aconteceu segundo Emmanuel e segundo nós constatamos pela história, né? Ele não foi escolhido para ser o soberano, ele foi escolhido para servir como modelo do povo que ama a Deus. E depois Jesus chega para demonstrar novamente o que Abraão, Moisés e os profetas já haviam demonstrado. Era o cuidado de Deus dando todas as oportunidades para que todo esse povo pudesse absorver melhor o conteúdo da doutrina cristã, né? E trabalhar para fazer com que os outros povos também seguissem esse modelo. Então, ele diz assim: os descendentes de Israel também seriam conhecidos como a semente de Abraão, a casa de Isaac, a casa de Jacó, ou simplesmente Jacó, e pelos nomes individuais das tribos de Abraão surgiram todas as tribos de Israel. Então as tribos de Rubens, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, Benjamim e José. Vejam como é bonita essa história e nós precisamos nos aprofundar para conhecer as nossas raízes, né? Então, a partir deste grupo, Jesus trabalhou, né, esses nossos irmãos, e para que eles pudessem fazer todo um trabalho desde o início, demonstrando o Deus único, demonstrando o amor, o carinho, né, unindo todo aquele povo naquele período, para que, aplainado esses caminhos, né, outros, como Moisés, viesse e levasse, né, a eles, porque sabedores de que eles eram mansos e pacíficos, eles não eram, né, eles eram orgulhosos, mas eles, tanto é que eles foram mansos, que eles eram, normalmente, eles não tinham exércitos, e eles eram, então, dominados pelos outros povos e eram escravizados. Mas mesmo assim, unidos permaneceram na sua crença e na sua fé. É muito bonito, é maravilhoso perceber a fé deste povo até hoje, que, como diz Emmanuel, não tem pátria, né? Mais para frente nós vamos ver como é que foi todo esse trabalho, né? Como é que eles foram escravizados, os motivos, como eles permaneceram no exílio, né? E eles trabalharam e mantiveram uma fé ardente, muito forte, muito bonita de nós percebermos. Eles acreditavam que Deus iria libertá-los e eles iriam dominar toda a terra. Porque Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência seria como os grãos de areia no deserto. Essas promessas foram compreendidas, né, sobre coisas materiais, e serão realmente contadas como os grãos de areia no deserto, a descendência de Abraão, mas no plano do espírito, não da matéria. Se eles, desde aquele tempo, tivessem compreendido esse processo, eles então estariam muito gigantes hoje, porque nós estaríamos num outro patamar de evolução. Mas
pelo nosso orgulho, nossa vaidade, né? O nosso egoísmo, nossa prepotência de que não, nós somos católicos, nós somos protestantes, nós somos espíritas, nós somos islâmicos, nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai. E precisamos ter isso em mente. Não importa. Como o Espiritismo não veio aqui, não veio ao mundo para tirar ninguém da sua religião. O trabalho do Espiritismo é o trabalho de Jesus, como é o trabalho da Igreja Católica, é para fazer o homem melhor. Porque a religião que não melhorar o homem da sua forma moral, ela não é uma religião digna. Então esses nossos irmãos compreenderam o que era da matéria e se perderam aí. Porque se tivessem compreendido o que se falava do Espírito, teriam, né, tido um trabalho muito mais sereno, muito mais tranquilo. Mas eles foram gigantes, como nós vamos continuar vendo. Então nós percebemos que tudo começa ali, este grupo de espíritos reencarnados aqui, eles são capitaneados, liderados por Abraão, que Deus, através dos espíritos superiores, conduzem, né? Os superiores, eles estão sob o comando de Jesus. Então, vão-se iniciando os primeiros passos da humanidade rumo ao conhecimento desse Deus de amor, esse Deus misericordioso, esse Deus que nos dá todas as oportunidades para que nós possamos ser felizes, nos transformarmos em espíritos melhores. Então, meus queridos irmãos, que Jesus envolva cada um de vocês em muito amor e muito carinho, que a paz reine em todos os corações. Nós ficamos por aqui. Eu sou William de Protásio, um dos membros do Lar Ismael.